Compreendendo as parábolas de Jesus, a parábola dos dois credores. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Esta parábola, presente em um diálogo registrado em Lucas capítulo 7, aborda a graça e a responsabilidade que ela traz sobre nossa vida. Há alguns aspectos culturais presentes no relato que você precisa conhecer para compreender melhor o contexto e o ensino que Jesus trouxe. Havia na própria lei, a Torá, uma determinação a respeito do perdão de dívidas. Deuteronômio capítulo 15, versículos 2 e 3. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Um anfitrião deve providenciar água para seus convidados lavarem seus pés. O ósculo era uma saudação e uma forma de se honrar um convidado. Beijar os pés era um ato extremamente honroso e de humildade. A unção com óleo era um procedimento comum desde as gerações que habitaram no deserto e serviam no tabernáculo. Tanto a unção com óleo como a com perfume possuem citações nas Escrituras, embora ungir com perfume fosse extremamente incomum. O vaso de alabastro era uma peça pequena onde se armazenava óleos e perfumes. Possuía a medida exata para caber uma quantidade suficiente para ser aplicada uma só vez. Uma mulher soltar os cabelos era considerado vergonhoso e sedutor, quase que um ato erótico. Porém, a mulher também os soltavam para demonstrar devoção ou gratidão de forma religiosa e também para demonstrar seu pesar. Receber um mestre, rabino, para uma refeição no contexto judaico era uma honra. Os fariseus consideravam uma oportunidade para estudar a Torá. Na época do domínio romano, o endividamento era um problema social. Um denário representa o salário de um dia. Os credores da parábola deviam, portanto, cerca de 1 ano e meio de trabalho e o outro cerca de 2 meses. No aramaico há um jogo de palavras. As palavras são muito similares entre si, como você pode ver a seguir: pecadora, devedor, credor, pecado e amor. A mulher considerada pecadora quebrou com toda a convenção social da época. Entrou no ambiente de refeição, beijava os pés de Jesus, que estava sentado na mesa por detrás, aos prantos, os ungiu e com os cabelos soltos secou suas lágrimas derramadas junto com o óleo neles. Os fariseus guardavam um grau de pureza elevado quanto às refeições e não se assentavam com pecadores com medo de se contaminarem ou serem cúmplices. Simão, ao ver a reação de Jesus em relação à situação, considerou nos seus pensamentos que Jesus não poderia ser profeta. Lições que Jesus passa com essa parábola. O perdão é a liberação de uma dívida que tínhamos diante de Deus. Deus perdoa pecados como o credor que não se importa com seu dinheiro. Quem recebe um perdão maior demonstrará maior amor, embora a gratidão não seja um sentimento que brotará em todos os pecadores que têm suas dívidas perdoadas. Simão é confrontado pelo ensino para compreender que ele deveria agir com a mesma compaixão que Deus age e reconsiderar sua própria postura, pois apesar de ter uma dívida pequena diante de Deus, ele também deve algo, já que não há entre os homens um que seja reto, como afirmou o profeta Miqueias ao denunciar a corrupção moral de Israel.
Há uma inter-relação entre o amor e o perdão, e Jesus ensina isso. Esses agentes operam através do arrependimento e da fé de um pecador. A Jesus foi dada autoridade para perdoar pecados, mas isso não era compreensível na mentalidade da maioria dos homens naquele contexto. O perdão traz cancelamento de dívidas, um ato de graça da parte do Senhor através de Jesus Cristo que transforma, gera amor e requer uma resposta de mudança de vida e compaixão a outras vidas ainda em dívida. Assim como Jesus finalizou aquele diálogo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nossa fé de que Ele é o Redentor nos salva da dívida e nos traz paz. Gostou das informações? Comente, curta, salve ou compartilhe esse conteúdo.